Olá a todos! Sejam muito bem-vindos a esse webinário de escrita criativa, onde eu vou estar ensinando você o passo a passo para a construção de uma história publicável. O sonho de todo escritor, não é mesmo? Viver da sua carreira da escrita. E com esses conhecimentos pode ter certeza que vai fazer todo um diferencial na sua escrita na hora em que você for escrever a sua história, a sua narrativa. Mas antes de irmos ao passo a passo propriamente dito, nós precisamos conversar um pouco sobre literatura, sobre alguns conceitos fundamentais da área. Então, iniciando ali sobre a literatura. O que seria literatura? Nada mais é do que uma arte, não é mesmo? É uma arte literária, que é a imitação pela palavra. É a arte que imita pela palavra. Literatura que vem sendo estudada há 23 séculos. É bastante tempo, não é mesmo? E vem sendo estudada por ninguém menos do que Aristóteles, lá por meados de 384, 322 a.C. Aristóteles, que foi discípulo de Platão. E antes, as histórias elas não eram escritas, elas eram contadas verbalmente. Então vamos ver o que Aristóteles definiu aí alguns conceitos para nós. Nós da área de literatura que amamos estudar essa arte, que é uma ficção. Quando pegamos um livro, que eu peguei de Jane Austen, eu gosto muito da escrita dela, pegamos um livro, o livro ele tem que ser convincente. E como o livro ele nos convence? Através da narrativa, das ações dos personagens e ações plausíveis, condizentes com o que o universo aqui da trama nos oferece. Então, tem uma citação que diz, Pinheiro de 2015, que diz que a ficção ela tem a obrigação de ser convincente, a realidade não. O que isso quer dizer? Que a ficção, a narrativa, ela tem que nos convencer o leitor, né? Comprar o leitor enquanto história, que aquilo é verdade, a realidade não. Por exemplo, na vida real, na não ficção, você pode dizer: Mariana saiu com um amigo. E ponto. Você entende. Agora, numa história, o leitor precisa de descrições. Não basta dizer Mariana saiu com um amigo, porque o leitor ele precisa idealizar essa cena. O escritor tem que escrever: Mariana saiu tal horário com um amigo, ele vestia um terno cinza com uma camisa branca maculada, engomada, seu perfume era de lavanda, entende? Você tem que enriquecer a história para o leitor se envolver na narrativa, na trama. Isso que quer dizer que a ficção ela tem a obrigação de ser convincente, enquanto a realidade não. Então, o escritor tem que oferecer todas as pistas, todas as descrições aqui dentro da narrativa. Você já deve ter lido alguma história que não o convenceu, que não o comprou enquanto leitor. Eu recentemente li uma fantasia que ela não me comprou enquanto leitora. Por quê? Tinha todo um universo muito bem construído, com mapas, essa fantasia, mas tinha ali uns seres sobrenaturais muito poderosos, que não seria fácil vencer uma batalha com ele.
e a protagonista simplesmente com um golpe vai lá e fere e o monstro desfalece. E foi em questão de segundos, em questão de uma página de descrição, ela termina com aquele monstro, né? Ela vence ele. Ficou totalmente inverossímil aquilo, não pareceu verdade, não nos comprou enquanto leitor. E eu, como sou estudiosa da área, vendo muitas críticas sobre essa fantasia, que eu não vou falar o nome aqui para não dar spoiler para vocês, não tirar a experiência literária de vocês. Essa fantasia, ela não está comprando muitos dos leitores que estudam a área, porque justamente ela não parece condizente com aquilo que é fornecido dentro da história. Entende? Esse fato? Então você não pode cair nessa armadilha. Outra questão também é que essa fantasia, ela não parece que tem motivação para aqueles fatos, sabe? Tem uma guerra que acontece na fantasia que parece que ela não tem motivação. Os personagens estão todos envolvidos em volta de um caldeirão, mas a gente fica a todo momento se perguntando o porquê daquela ação, o porquê daquela guerra. Então, isso você tem que cuidar, caro escritor. Você tem que cuidar para sempre reforçar a motivação, retomar por sinônimos ao decorrer dos capítulos na narrativa, para que o leitor perceba o porquê daquilo, qual a temática da sua narrativa, da sua construção. Mas isso eu vou conversar com vocês mais detalhadamente num tópico futuro. Mas já alertando vocês aqui a pensar literatura dessa forma, sempre visando ao leitor, que é o público-alvo, não é mesmo? O escritor, ele escreve, ele desengaveta uma história para um leitor. E que satisfação quando temos milhares de exemplares vendidos e lidos, né, por nossos leitores. É o sonho de todo escritor ser reconhecido enquanto tal. Então, a ficção, ela precisa ser convincente. E de que maneira? Pelo enredo. Porque o enredo é a mímese, é a imitação das ações que são efetuadas por meio dos personagens. Então, quem constrói essas ações? Os personagens, que vão a lugares, que são pessoas, né? Pessoas não reais, mas na ficção eles são seres, né? Eles são como seres com alma, seres animados, entende? Então, por isso você tem que construir o mais próximo possível seu personagem a uma pessoa. Observar como as pessoas conversam. Enquanto as pessoas conversam, elas não conversam estática, elas mexem no cabelo, elas gesticulam. Passe a observar como que é a natureza de uma pessoa, como que é o piscar dos olhos, como ela movimenta a boca, como é o sorriso. Tudo isso enriquece a trama. Você deve descrever, portanto, tudo isso na sua narrativa. Qual o perfume daquele personagem? Isso vai fazer o leitor se sentir incluso aqui na narrativa. Vai fazer o leitor se apegar aos personagens. Quantos personagens nós queremos trazer para a nossa vida real porque nos apegamos carinhosamente a ele? Por quê? Por causa dessa riqueza construção, entende? Então é isso que eu estou querendo
passar para vocês. Então observe. E uma dica muito importante que eu dou para vocês é, enquanto escritor, sempre tenha uma cadernetinha. Eu sempre estou com uma sketchbook ou na bolsa, ou carregue no carro, ou tenho espalhado pelos cantos da casa, porque as ideias vêm e elas vão, e se a gente não anota, corre o risco de cair no esquecimento. Então sempre tenha uma sketchbook para você anotar, observar como que as pessoas atravessam a rua, como que é o movimento, e anote tudo isso para você ter argumentos aqui quando for construir a sua narrativa. Então, como que ela deve ser essa construção da narrativa de vocês? O mais próximo possível do real, como se você fosse um retratista. Aristóteles diz que é necessário mimetizar segundo o exemplo dos bons retratistas, pois estes, no afã de recuperar a imagem ideal, embora respeitando a semelhança, desenham retratos ainda mais belos. Então, seja como um bom fotógrafo, um bom retratista, né? Um bom pintor. Naquela época, os retratos eles costumavam ser pintados. As pessoas sentavam e o retratista ia lá e criava aquela imagem com um pincel. Então, seja esse bom retratista. Narre bem os detalhes. Tudo isso vai enriquecer a sua trama. E faça com perfeição, com a semelhança de perfeição, querendo que seja ainda mais belo. A sua narrativa ela vai convencer muito mais o leitor assim. E nós estávamos conversando sobre o poder convincente de uma narrativa. O que faz o leitor ele comprar a história enquanto verdade? Algo que Aristóteles definiu como verossimilhança. O que seria a verossimilhança? É aquilo que pode ocorrer, mas que não necessariamente tenha ocorrido. Dentro do universo, do enredo, é algo que pode ter acontecido dentro das pistas que você, enquanto escritor, fornece aqui na história, que pode ocorrer dentro do que é oferecido aqui na trama. Não algo exterior, né? Algo que externo. Tudo tem que estar aqui. As pistas, tudo tem que estar na narrativa. Então, quando uma história é verossímil, é possível de ocorrer, você ganha o seu público leitor, você conquista o leitor. Então, lá em Aristóteles, ele já tinha essa preocupação com o convencimento, né? Com esse poder de convencimento da narrativa, enquanto história. Então, se atenha a esse fato. Veja se aquele fato que você está querendo trazer para sua narrativa é possível dentro das pistas que você já ofereceu dentro da trama. Não algo exterior, que aí é um efeito Deus Ex Machina, que eu vou explicar para vocês num tópico futuro. E isso enfraquece a sua história. Quando você tira tipo um coelho da cartola para dar resolução a um fato. Isso enfraquece e empobrece a história e não convence ao leitor. E você não quer isso, não é mesmo? E uma dica muito importante que eu dou para você
enquanto escritor, é que antes de você iniciar uma história, a construção, você deve primeiramente estudar sobre o gênero no qual ancora a sua história. Vamos tomar uma aguinha. Temos muitos gêneros textuais, muitas tipologias: thriller, fantasia, romance, romance de época, romance histórico, terror. E cada um tem a sua característica. Como diz o nosso grande teórico acerca dos gêneros textuais, cada gênero possui as suas especificidades que os diferenciam entre si. Eu indico o Bakhtin para você estudar a questão dos gêneros textuais. Tem aqui a estética da criação verbal e tem a poética de Dostoiévski, também escrito pelo Bakhtin, onde ele conversa muito sobre a questão dos gêneros, a você se ater às particularidades de cada um. Então, como que você vai enriquecer o seu conhecimento acerca do gênero textual, a tipologia textual que ancora o seu texto? Estudar os teóricos e também ler vários livros do mesmo gênero ao qual você escreve. Por exemplo, se você escreve sobre comédia romântica, Tiklit, leia vários livros do gênero. Se você escreve sobre terror, leia Stephen King, que é o nome que vem à nossa mente quando pensamos em terror, e que escreve muito, escreve pra caramba, não é mesmo? A cada 2 meses o Stephen King, ele lança livros e histórias assim maravilhosas, super bem construídas. Ele até tem um livro sobre escrita. Então, se você escreve isso no gênero terror, eu aconselho você a estudar aquele livro do Stephen, porque ali tem grandes segredos que ele compartilha, né, com você também, colega escritor. Então, pesquise sobre os gêneros textuais e quais as características que ancoram, né, o seu texto base, para você não cair na armadilha de não oferecer ao leitor aquilo que você se propõe. Porque o leitor, às vezes, ele não conhece a história, ele vai e compra pela sinopse. Então, convença o seu leitor aquilo que está na sinopse, para você se tornar um referencial na área e vender muito das suas histórias, comprar o seu leitor, criar uma cartela de leitores, um público de leitor que gosta das suas histórias, histórias convincentes, bem construídas. Então, comece a pensar em literatura, pense fora da caixa, não só na história que você quer escrever, que você quer desengavetar, mas pense nessas questões acerca da literatura, acerca do gênero textual, acerca da verossimilhança, e leia muitos livros também analisando essa questão. Veja-se dentro do universo que o escritor oferece, as ações, elas poderiam ocorrer. Faça como eu faço, sempre marcando as partes principais aqui do enredo, e veja se ao concluir a história, o escritor, ele fecha a história de uma maneira redondinha, se não ficam aquelas dúvidas, mas o que aconteceu com tal personagem, o porquê daquela ação, entende? Se não ficam aqueles pontos de interrogações, lacunas que vão empobrecer a sua história.
Então, eu deixo para vocês aqui a dica para estudarem o Bakhtin acerca de gêneros textuais, e eu estudei a poética de Aristóteles com vocês para esses conceitos fundamentais. Então, se você tiver um tempinho, leia a poética de Aristóteles, que traz toda essa base teórica acerca da literatura, porque é importante você dominar a área na qual você se insere para ser bom e reconhecido enquanto tal. Então, este é o tópico 1 e até a próxima.